Bem, vamos lá, como prometido, né, coloquei aqui 5 questões, tá, referentes a campo magnético, tá? 5 questões iniciais, tá? Depois a gente faz até mais questões se for o caso, tá? Então vamos lá nessa primeira questão aqui. Em um ponto P de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Intensidade do campo, 4 vezes 10 a quinta newtons por coulombs. Determine a direção e sentido da intensidade da força elétrica que age numa carga elétrica pontiforme de 3 microcoulombs. 3 vezes 10 a menos 6. Então, nós temos uma carga de prova, certo? De 3 microcoulombs. 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Em um ponto P, tá? Em um ponto P, certo? Beleza? Tranquilo? Então vamos resolver. Qual fórmula nós vamos usar? Nós vamos usar a fórmula total, né? Que eu uso a carga de prova, ou eu vou usar a fórmula, né? Aquela primeira fórmula que eu mostrei para vocês, que é a fórmula da força com o campo. Eu tenho a carga, eu tenho o campo é positivo, né? Sentido da esquerda para a direita, de intensidade 4, né? Então, ó, eu tenho aqui, ó, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil a gente visualizar isso, gente. Vamos lá, ó. Eu tenho a carga de prova, tá? Então, ó, pum, 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 pum. Eu tenho aqui, ó, eu vou colocar essa carga geradora aqui, né? Que gerou essa força, o mais 3 ali, tá? Aqui ele fala o seguinte, ó, o campo é da esquerda para a direita, né? Horizontal, da esquerda para a direita. Então, eu vou até colocar uma outra cor aqui, vamos colocar o roxo. Da esquerda para a direita. Esquerda para a direita, certo? Então, é um campo de afastamento. Campos de afastamento quer dizer que nossa carga geradora aqui é positiva, certo? Então eu vou ter também uma força, né? A força vai ser o quê? Vou botar em outra cor, a força vai ser de repulsão, certo? Também da esquerda para a direita, na horizontal, da esquerda para a direita. Ele quer que você determine a direção e o sentido, tá? A intensidade eu vou calcular, mas a direção e o sentido nós acabamos de descobrir. Da esquerda para a direita também. Por quê? Porque se a carga geradora é positiva e a carga de prova também é positiva, elas vão ser, a força vai ser de repulsão, beleza? Então vamos calcular agora o valor dessa força. Vou calcular numa próxima folha, por isso que eu já deixei uma aqui em branco para isso, certo? Então vamos lá. Campo elétrico, força sobre o valor da carga, certo? A força nós queremos encontrar. Quanto vale o campo elétrico? Eu vou olhar lá. 4 vezes 10 a quinta. Então, ó, 4 vezes 10 a quinta igual força sobre o valor da carga. Quanto é o valor da carga? 3 vezes 10 a menos 6, né? 3 microcoulombs. 3 vezes 10 a menos 6. Gente, multiplicação cruzada, né? Eu tenho 1 aqui embaixo, ó. Multiplica cruzado. F vezes 1, F. Ó, 3 vezes 4, 12. Repete a base 10. Com uma multiplicação,
eu vou fazer o quê? Vou somar os expoentes. Só que atenção para o sinal. Então, 5 mais menos 6, 5 menos 6, menos 1. Uma casa para a esquerda, 1,2 newtons. Essa é a intensidade da força, certo? Essa é a intensidade da força, né, elétrica entre a carga de prova e essa carga geradora, tá? Vamos aqui agora à terceira. Sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6, colocada em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,80 newtons. Desprezando as ações da gravidade, a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Vou usar a mesma fórmula. Campo elétrico, força sobre a carga. Certo? Quem é a força? 0,80 newtons. Tá? Eu vou fazer mais fácil aqui, ó. 0,80 newtons. Eu posso andar a vírgula aqui, uma casa para a direita, e ter isso aqui, ó, 8,0 ou 8 vezes 10 a menos 1. Não precisa fazer isso, não há necessidade. Mas é que eu gosto de fazer assim porque facilita a vida. 8 vezes 10 a menos 1, certo? Sobre 2 vezes 10 a menos 6. Pô, facilitou aqui, ó. Minha função era facilitar nesse cara aqui. 8 dividido por 2, 4. Repete a base 10. É uma divisão. Subtrai-se os expoentes. Mas olha a atenção aqui, ó. Vou até colocar aqui em cima, caneta vermelha, para não haver dúvida, ó. Menos 1. É uma divisão. Então, menos... Vou botar entre parênteses, ó, menos 6. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou ter menos 1 mais 6. Menos 1 mais 6 vai dar 5, certo? Então, eu vou ter o campo, né? Ó, vou botar aqui, ó, azul. Vou botar azul. Campo elétrico, 4,0 ou 4 vezes 10 a quinta, certo? Resposta correta, letra E. Vou botar aqui, ó, letra E é a resposta correta, certo? Como está lá nas próprias múltiplas escolhas. Beleza? Vamos para a próxima. A folha 4 deixei em branco, que era para resolver, se não houve necessidade. Vamos para 3 agora, questão número 3, tá? A questão número 3, ela fala o seguinte: seja E o vetor campo elétrico em P gerado por uma carga elétrica Q, e F é a força elétrica que age numa carga elétrica Q colocada em um ponto P. Quais os sinais do Q maiúsculo e do Q minúsculo em cada opção dessa aí? Bem simples. Para saber do Q maiúsculo, do Qzão, eu vou olhar o campo elétrico. Se o campo elétrico for de afastamento, a carga é positiva. Se ele for de aproximação, é negativa. Então, ó, vou pegar aqui uma outra cor, um roxo. Ó, campo elétrico o quê? Afastamento. Então, aqui é positivo. Campo elétrico é de que é o quê? Aproximação, na B. Então, carga negativa. Campo elétrico aproximação, carga negativa. Campo elétrico de afastamento, carga positiva. Beleza? Agora a força é fácil. Se for de atração, é porque os sinais são contrários. Se for de repulsão, é porque os sinais são iguais. Então, ó, positivo com carga, aqui, ó, letra A, é uma força de atração. Tá? Então, quer dizer que a carga de prova, o Qzim, tem que ser negativo. Tá? Já na B,
é de repulsão. Então, o Qzinho também tem que ser negativo. Aqui, ó, a força aqui no C é de atração. Então, o Qzinho tem que ser positivo. Aqui, ó, é de repulsão. Então, o Qzinho também tem que ser positivo. Sinais iguais. Tá bom? Simples, fácil e rápido. Vamos à questão número 4. Tá? Beleza. Uma carga elétrica, 8 microcoulombs, encontra-se no vácuo, no campo elétrico de outra carga elétrica que influencia a força elétrica no modo 2 vezes 10 a menos 3. Qual o modo desse campo elétrico? Gente, mesma fórmula. Vou mudar a cor aqui, ó, botar preto. Campo elétrico, certo? Força sobre a carga. Então, campo elétrico aqui vai ser quanto? 12 vezes 10 a menos 3, dividido por 8 vezes 10 a menos 6. Lembra que é 8 microcoulombs, 10 a menos 6. Certo? Então, aqui, ó, já divido aqui direto, ó. 12 dividido por 8, certo? 12 dividido por 8, 1,5, certo? 12 dividido por 8, 1,5. Repete a base 10, subtrai seus expoentes. Menos 3, menos 6, então vai dar menos 3 mais 6, certo? Então, ó, 6 menos 3, 3 positivo. Então, resposta do campo elétrico, 1,5 vezes 10 a menos 3 newton por coulomb. Vou botar aqui embaixo. 1,5 vezes 10 a 3 newton por coulomb. Certo? Questão número 5 e última. Uma carga elétrica de 8 microcoulombs no vácuo gera um campo elétrico de qual intensidade? Numa distância de 3 metros. Aí eu vou usar a outra fórmula, né? Campo elétrico K0 vezes Q sobre distância ao quadrado. Lembrando que a distância tem que sempre estar em metros, igual da força. Tá? Aí já está, facilita. O K, 9 vezes 10, a nona. Então, ó, campo elétrico, 9 vezes 10, a nona, vezes 8 vezes 10, a menos 6, dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, senhores, vai dar 9. Então, aqui, ó, eu já vou dar 9. Vai ser 9. Eu já, ó, olha que bonitinho, ó. Lindo. Corto 9 com 9, uma divisão. Fica muito mais fácil para trabalhar. Ah, não gosto. Não tem problema. Faz a conta. Então, campo, ó, 8 vezes 1, 8. Aí some vezes, né? Não sei porque eu botei esse igual aqui. Vezes, tá? Repete a base 10. E soma-se os expoentes. Atenção para o sinal. 9 menos 6, 3. Certo? Vai ficar 8 vezes 10 a 3 newton por coulomb. Tá? Qualquer dúvida, perguntem, questionem, põem no comentário, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.